Olá, eu sou Elder Boff. Seja bem-vindo ao nosso canal com Rádio no Coração. Olá, começando aqui, se tudo der certo, semanalmente, a princípio nas quintas-feiras, depois a gente vai ver a questão da periodicidade, um contato com vocês através das mídias sociais. Eu que sou um apaixonado pelo rádio, vou falar bastante sobre esse tema. Pessoal que é de outras regiões, eu sou Elder Boff e trabalho no rádio há 35 anos. Acho que um breve currículo é interessante nesse começo, nesse primeiro contato nosso. Em 1985, trabalhava no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Helena e comecei a fazer um programa de rádio. Ali eu tive meu primeiro contato com o microfone, assim, de uma forma mais periódica, mais constante. Mas antes de tudo isso, em Santa Catarina, eu nasci no oeste de Santa Catarina, em São Miguel do Oeste, com 4 anos de idade, 4 anos, o meu pai ouvia rádio, o pessoal ouvia muito rádio, televisão era uma coisa rara. O que aconteceu? Eu pedi para me levar num programa de auditório no CTG Porteira Aberta, parece que é o nome, se eu não estou enganado, no CTG de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Tinha um programa de auditório aos sábados e eu fui lá para declamar uma poesia. Meu pai, meu falecido pai, ele me pegou pela mão, me levou, dava menos de 1.000 metros da casa onde eu morava até o CTG, onde acontecia esse programa semanalmente. Se eu não me engano, o locutor era Alexandre Cesarini. E esse Cesarini já faleceu, um tradicionalista lá da região, que fez por muito tempo o programa de auditório, que aliás é uma das atrações do rádio, ainda resiste em alguns lugares, principalmente no interior do Brasil. Então aqui hoje nós podemos utilizar, né, esse meio moderno. Tem o rádio aqui, que o nosso sonoplasta, aliás, sonoplasta, operador, maquinista, isso era muito comum no rádio, no começo, no rádio AM. Ainda também existem operadores de áudios em grandes emissoras, que tem que ter um monte de recurso. Uma pessoa fica filmando, a outra fica cuidando das mídias sociais. Mas hoje a maioria dos locutores de rádio, você que é locutor de rádio sabe disso, tem que aprender a mexer na máquina, aprender a mexer na mesa de som, interagir com o computador. Obviamente uma questão de economia, né? Questão de praticidade. Eu acho que é mais de economia do que de praticidade. Eu achava muito confortável ter um operador, aquele operador esperto, que tinha aquele senso de buscar a música certa, o fundo certo, a vinheta certa, para colocar conforme o que você estava dizendo, né? O conteúdo, a fala. Outro aspecto muito interessante, quando a gente fala em conteúdo, o rádio antigamente tinha um conteúdo excepcional. E para trabalhar em rádio, geralmente, principalmente a voz masculina, tem que ser uma voz poderosa, uma voz grave. Hoje em dia, isso não é um quesito tão básico assim. O que precisa? Conteúdo. Você tem que oferecer conteúdo, porque música a pessoa escuta de tudo quanto é jeito. Agora, rádio, para a pessoa ouvir rádio, ela quer ter informação. É a informação do tempo, é a informação da estrada, é a informação da economia, as regiões agrícolas, aí o preço dos produtos agrícolas, quer dizer, criatividade com muita informação. Conteúdo é o essencial. Você amarra o seu ouvinte com conteúdo. Para todas as quintas-feiras a gente interagir a respeito do rádio. Bom, o rádio, você sabe, né? Foi um dos primeiros dispositivos. Vamos começar com alguns aspectos históricos nesse primeiro encontro. O rádio foi um dos primeiros instrumentos de comunicação, de verdade, né? Isso nasceu lá no final do século retrasado, né? 1890, alguma coisa assim. Ele foi o primeiro dispositivo para permitir a comunicação em massa. Então, e no começo, nos navios aí, lá em 1918, por aí, depois na Primeira Guerra, começou a se acentuar a utilização do rádio. Mas no começo não era através da voz, era através do chamado código Morse. Então
se enviava uma mensagem à distância, aquele pip, pip, pip. Você sabe o que é aquele código Morse, né? Então, o homem mais associado com a questão da invenção do rádio teve um precursor que transmitiu sem fio, que era em St. Louis, Missouri. Ele demonstrou, né, o nome dele, eu estou procurando aqui, o primeiro que realmente fez com que o rádio aparecesse, ele patenteou, foi Guglielmo, que era o italiano, mas foi na França, Guglielmo, que é Guilherme Marconi. Inclusive eu tive um colega no rádio, bem no comecinho do rádio, 1985, 86, 87, ele gostava tanto de rádio que ele colocou o nome do filho dele de Marconi. O nome dele era Floresval Burgá. Foi uma pessoa que gostava muito das comunicações, um dos pioneiros da comunicação, principalmente no oeste do Paraná. Se eu não me engano, começou ainda lá no Rio Grande do Sul. Então, o rádio começou em 1893. Agora sim achei o nome do Nikola Tesla, né? Uma demonstração dele sem fio. Mas, como eu disse, o mais associado, que ganhou a patente, foi o Marconi. É uma briga, às vezes. Muitas invenções, né? Tem briga para saber quem é realmente o inventor. Às vezes tem um, às vezes tem dois. Então, os primeiros usos do rádio, como eu disse, navio, para manter informação entre navios e entre o navio e a costa. E o rádio viu uma onda de utilização durante a Primeira Guerra Mundial, né? Após o fim da guerra, o crescimento dos receptores de rádio, a transmissão começou na Europa e nos Estados Unidos. O Natal de 1906, pensa só, quanto tempo faz, hein? A radiodifusão é inaugurada no mundo, né? De Forrest e Reginald Humbert Fessenden transmitem nos Estados Unidos número de canto e solos de violino. Outras transmissões pioneiras depois foram realizadas nos anos seguintes. E as emissoras de rádio desenvolveram-se de fato depois da Primeira Guerra Mundial. Antes elas estavam sob o controle do pessoal da guerra, né? Tanto de um lado que guerreava, como o outro passou, cada um dos grupos passou a se utilizar da radiocomunicação. E em 1919 é criada a primeira grande empresa norte-americana de telecomunicações, né? É a Radio Corporation of America, que é RCA, muito famosa, seguida da National Broadcast Company, que é a NBC, famosa, o pessoal de rádio conhece esses nomes. Em 1926, a da Columbia Broadcasting System, que é a CBS, em 1927, aliás. Então, na Europa também depois foram implantados. Em 1924 veio a BBC, a British Broadcast Corporation, né? Isso foi em 1927. E a RAI, que é a rede italiana, ou até hoje existe, de comunicação, foi em 1924. E o número de rádios, de receptores, também aumenta drasticamente nos Estados Unidos. Por exemplo, os aparelhos de rádio sobem de 50 mil em 1922, pasmem, para mais de 4 milhões em 1925. Veja só o salto que deu a questão do rádio. Depois surgiu a questão do rádio AM e FM. Entre os anos 30 e 60, o rádio alcança uma enorme popularidade. Os primeiros emissores em frequência modulada, né, que é FM, são produzidos nos Estados Unidos pela GE, a General Electric, em 1942. A FM, todo mundo sabe, até hoje permite uma audição melhor, né? Ela tem mais qualidade. FM é uma frequência modulada, reta. Até onde ela pega, ela pega. Ela não pega mais. O AM, ele vai mais longe, mas ele é em onda. Então, tem um lugar que pega, tem um outro lugar que não pega, mas o alcance é maior. E numa curiosidade que eu pesquisei, para a gente conversar aqui nesse primeiro programa, a transmissão via satélite é inaugurada em dezembro de 1958, com o Score 1, o primeiro satélite artificial de telecomunicações. Hoje, o pessoal está lançando satélite para tudo quanto é canto, né? Até a gente enxerga de vez em quando os riscos que pensa que é meteoro, são satélites que estão lançando para toda e qualquer tipo de função dentro, principalmente da área, obviamente, de comunicação. Então, esse é o nosso primeiro encontro, fico muito agradecido, né?
essa nova fase de trabalho. Eu espero que você que gostou desse vídeo pode dar sugestão. A gente vai falar muito sobre outras coisas. Quinta-feira que vem eu continuo com a história do rádio no Brasil. Algumas curiosidades interessantes do rádio, como que se desenvolveu o rádio no Brasil. Tá bom? Muito obrigado. Um grande abraço do Helder com o Rádio no Coração.